Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo a este canal pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à migração. Tudo aquilo que envolve um projeto de migração. Seja através de um casamento, seja através de um visto consular, seja através de um visto de turismo para aqueles que têm o visto de turismo dispensado, chegam aqui e depois precisam se regularizar, e vários outros serviços, nós prestamos aqui no nosso escritório. E levamos até você, através deste canal, informações deste segmento, deste mercado, sem custo algum. Isto aqui é gratuito. Então, aqui seguem sempre informações focadas neste tipo de situação. Nós não trabalhamos com outras informações sobre os mais variados temas que possam existir. O nosso foco é legislação, o nosso foco é legalização, o nosso foco é migração. Ok? Então, se este assunto lhe interessa, dá uma olhada aí nas nossas playlists. Tem bastante vídeo produzido, tem muita informação. Lógico, fique atento porque as informações, a legislação vai mudando, vai se alterando e por vezes aquele vídeo lá produzido em 2018, 2019 pode ter sofrido alterações. Então fique atento. Se assistir ao vídeo e tiver alguma dúvida, pode enviar as sugestões e as consultas aqui embaixo no nosso Instagram, ou também pode fazê-la aqui embaixo, mesmo nos comentários do canal, que está aberto para receber a sua opinião, a sua sugestão, a sua dúvida. Sempre lembrando que se a dúvida é pontual, se é sobre um processo que você já tem aqui em andamento em Portugal, aí não. Aí você vai enviar esta situação para o nosso e-mail. O nosso e-mail é contato@portugallegal.com.br. E para você que já é nosso seguidor, nosso muitíssimo obrigado. Temos muita satisfação em tê-los aqui conosco. E também, se tiverem dúvidas, já sabem, aqui no nosso Instagram ou aqui embaixo nos comentários do nosso canal aqui do YouTube. Também, volto a dizer, se está assistindo pela primeira vez, gostou do conteúdo, gostou do que já tem na página, então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, dá o like aos nossos vídeos, que é muito importante, porque faz com que o YouTube leve os vídeos ao maior número de pessoas, e marca o sininho ali na página, porque daí você não perde nada que é produzido pelo canal, porque automaticamente o YouTube lhe informa de que um novo material foi postado aqui. Ok? Muito bem. Passados os recados iniciais, vamos então ao assunto que interessa. O assunto que interessa para hoje, nós escolhemos aqui o tema do casamento em Portugal. Por que casamento em Portugal? Casamento é casamento. Pode ser em Portugal, pode ser no Brasil, na Alemanha, na França, na Itália. Ok. Todo lugar se casa, todo lugar tem cerimonial, todo lugar tem regras, todo lugar possui condições para que um casamento possa acontecer. E quando nós falamos em condições para que um casamento possa acontecer, nós já falamos muito aqui no canal a respeito desse tema casamento, mas a gente percebe que sempre surgem dúvidas, sempre aparece um detalhezinho, uma questão que de repente alguém tem dúvida. Então a gente tenta retomar o assunto com um foco um pouco mais dirigido àquela dúvida que foi suscitada e tentamos então responder dentro daquilo que nos é possível, ok? Então, nós escolhemos dentro do tema casamento em Portugal 2 pontos, né, dos quais nós vamos tratar aqui neste vídeo. O ponto número 1 é quem pode dar entrada num processo de casamento em Portugal. E o ponto número 2 diz respeito: os noivos precisam estar presentes? É necessário que os dois estejam aqui? Os noivos precisam estar presentes para este procedimento? Então vamos lá. Este assunto gera dúvidas? Sim. E isto é fácil
de sanar, não é nada complicado. O casamento em Portugal, ele pode até, quando as duas pessoas estão aqui, pode ser até requerido online. Você abre um processo. Nós fazemos isto não totalmente online. Nós fazemos isto de uma forma diferente, porque normalmente os nossos clientes estão fora de Portugal. Nem todos estão aqui. Às vezes, uma das partes está em Portugal e a outra está fora de Portugal. Às vezes, até as duas estão fora de Portugal, mas pretendem contrair matrimônio em Portugal. Isto é possível? Claro que é possível. Os dois precisam ser portugueses? Não. Pode ser um português e um estrangeiro de qualquer nacionalidade? Pode. E se os dois forem estrangeiros, também podem casar em Portugal? Claro que pode. Mas perceba, para cada uma destas situações, nós precisamos adequar o processo. Porque não é um caminhão cheio de laranja que é tudo igual. Não é assim. Cada caso tem as suas características próprias e precisam ser analisadas, avaliadas, pontuadas. Para quê? Para que no final este processo decorra tranquilamente. E quando eu digo tranquilamente, significa seja aprovado, para que o casamento, o ato da celebração, seja o fim, seja a coroação do processo. Portanto, tudo transcorreu normalmente e no final a celebração, que é o ato civil esperado por todos, para que possam, a partir daquele instante, se dizer e se denominarem casados. Muito bem. Então, quem pode dar entrada? Bom, o noivo pode dar entrada, a noiva pode dar entrada. E se os dois não estiverem aqui, um deles pode dar, lógico. E muitas vezes, por uma questão de necessidade, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho conhecimento do que é necessário, nós então entramos neste processo, conversamos com as partes, orientamos as partes, colhemos todas as informações necessárias. Para quê? Para que nós possamos instruir o processo. Quando nós falamos em instruir o processo, é informar aos interessados quais os documentos necessários para o caso, tá? Porque pode variar de um para o outro. Então, para aquele caso específico, quais são os documentos necessários? Depois, receber os documentos, organizar os documentos e, então sim, marcamos um atendimento na conservatória, fazemos um agendamento, uma marcação, nos dirigimos até lá e, representando os dois interessados, o noivo e a noiva, tá? Portugal ainda admite, tá? Além de um noivo e uma noiva, como são tradicionalmente conhecidos, pode haver o casamento de pessoas do mesmo sexo. Portugal não impede isto, portanto, duas senhoras podem casar? Podem. Dois homens podem casar? Podem. Não tem problema nenhum. Portugal admite isto tranquilamente. A legislação portuguesa permite isto. Então, nós podemos representar os dois. Mas, e na celebração? Calma lá. Nós estamos aqui falando do processo administrativo. Como em qualquer lugar, nós temos que pedir ao Estado uma autorização para que um casamento possa vir a ocorrer. Chama-se a fase administrativa, a fase em que o Estado vai verificar, através dos documentos que nós apresentamos para ele, se eles estão realmente em condições de casar. Porque pode haver um impedimento. Então, se houver um impedimento, nós temos que sanar o impedimento, comprovar que isto foi resolvido, para então sim o processo ter continuidade e ser aprovado. Então, a primeira coisa que nós tratamos do casamento, depois de já termos feito a nossa entrevista, de já termos trocado informações, de já ter recebido os documentos, é dar entrada no processo de pedido de autorização de casamento. E neste caso,
um único representante, um único advogado, um único mandatário, pode fazer este procedimento. Então, nenhum dos dois precisa estar presente nesse ato. Agora, o casamento foi aprovado. Muito bem. A partir deste momento, nós, então, entramos em contato novamente com os noivos e vamos escolher uma data, um horário que seja interessante para as partes. Indicamos as testemunhas, porque sempre são necessárias no mínimo 2 testemunhas, e aí nós vamos definir quem vai estar presente no dia da celebração e quem vai estar ausente. Quem estiver ausente vai ter que ser representado. Então nós temos a possibilidade de representar aquela pessoa que está no estrangeiro. Ela não precisa vir a Portugal para a celebração. É óbvio que, se isto for possível, melhor ainda. Afinal de contas, é uma cerimônia, é um ato da vida civil destas pessoas e é um ato em que, se os dois nubentes estiverem presentes, a festa sempre é melhor. Mas, se isto não for possível, nós podemos representar uma das partes no ato da celebração. A outra parte deve se fazer presente. Há uma exceção que, se nenhum dos dois puder estar presente neste ato, então deverão haver 2 representantes. O mesmo representante, desculpem, o mesmo representante não pode ter o mandato de ambos para celebrar o casamento, para representá-los neste ato. Então nós teríamos que ter 2 representantes, um representando cada um dos nubentes. Ok? Então, é possível fazer um casamento em Portugal através de procuração? É. É possível fazer a celebração através de procuração? Também é. Seja representando um e o outro estando presente, ou seja representando os dois. Mas aí nós temos que tratar de 2 representantes. E isso, evidentemente, tem que ser tudo combinado, conversado, tratado, organizado previamente. Nada impede, portanto, de alguém iniciar um processo e, na época determinada para a celebração, a outra parte pega o avião, chega em Portugal, põe o seu traje todo especial e vai até a conservatória e celebra o casamento. Então são esses 2 pontos que a gente queria esclarecer. Não é nada difícil, não é nada complicado, é uma situação muito corriqueira, é uma situação que nós trabalhamos constantemente. Nós temos vários processos que já foram concretizados, vários processos em andamento, e todos dentro deste parâmetro, dentro deste padrão. Conversamos, trocamos informação, orientamos, né? Fazemos o processo acontecer na sua primeira fase e, tão logo possível, uma vez aprovado, o mais rápido possível sempre, então nós vamos para a segunda etapa, para a segunda fase, que é a fase da celebração. Lógico, nós não estamos aqui e nem vamos entrar aqui na questão relacionada à documentação propriamente dita. Por quê? Porque a documentação, como eu já mencionei, ela vai depender do caso que nós estamos tratando. Existe uma base, digamos assim, de documentos que ela é necessária para tudo. É óbvio. Nós precisamos identificar as pessoas. Mas, quando nós falamos de documentos, existem situações que precisam ser avaliadas e existem situações em que estes documentos podem mudar. Se a pessoa se declara, por exemplo, solteira, ela precisa mais do que a certidão de nascimento para comprovar que ela é solteira. Perceberam a diferença? Se eu me declaro divorciado, perfeito. Eu sou divorciado. Divorciado é divorciado e não volta nunca mais para ser solteiro, não é? Você já casou uma vez, então você agora é divorciado. Se você é viúvo, ok, você é viúvo. Há algum impedimento do viúvo casar? Nenhum.
Há algum impedimento de um divorciado casar? Nenhum. Há algum impedimento de um solteiro casar? Nenhum. Porém, temos que ver a documentação necessária para que ele possa se habilitar ao casamento. Perceberam o detalhe? Então, isto se aplica a qualquer um dos casos, sejam nacionais, sejam estrangeiros, isto deve ser feito. E mais, quando este casamento acontece lá fora, no exterior, como resolver isto aqui em Portugal? Pois bem, aí nós entramos numa outra situação, num outro tipo de processo, que é transcrever este casamento que ocorreu lá fora, que ocorreu no estrangeiro, para Portugal. Mas isto é um outro tipo de processo, é um outro tipo de documentação necessária, e aí sim nós podemos até fazer um material também, caso seja do vosso interesse, deixa aqui embaixo. Ah, doutor, como é que é um processo de transcrição de casamento? Se precisar, se estiver interessado, quem sabe? Quem sabe é o seu caso. Você casou aí no Brasil, por exemplo, com um português, e agora, como é que faz o casamento aqui? Como é que se resolve isso? Talvez seja aí um tema aí para um próximo vídeo. Então, se for do vosso interesse, deixa aqui a informação, ou manda aí para o Instagram, e nos diga o que gosta do vídeo, o que não gosta do vídeo, e, quem sabe, uma sugestão interessante. Ok? Por hoje, era isto. Então, o casamento em Portugal é possível, com pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente. Não há limitação de idade, mas, dependendo da idade, existem regras específicas que devem ser obedecidas na lei portuguesa. Então, também não é assim simples. Temos que tomar alguns cuidados quando se trata de pessoas com idades avançadas ou muito jovens, ou nós temos que cuidar para que não haja parentesco. Existe uma série de regrinhas que devem ser observadas. Não é assim, vou casar. Não é bem assim. Tá? Então, por isso, todo cuidado é pouco. Para quê? Para que o resultado final seja positivo e você saia daqui satisfeito e casado. Ok? Esse era o recadinho de hoje. Se tiverem alguma dúvida, já disse, deixa aqui embaixo. Está aqui o nosso Instagram e também pode deixar aqui embaixo nos comentários do canal. Valeu? Gente, por hoje é isto. Desejamos a todos uma excelente semana e até a próxima, que seja breve. E deve ser. Até lá.